Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite para quem está vendo em outro horário. Vamos iluminar o nosso dia com um pouquinho de reflexão, com um pouquinho de conexão. Como sempre, eu vou ler hoje Pensamento e Vida. Vamos começar, né? Pelo Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 15. Saúde. A saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Em falta cometida, opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas do pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que nos se conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvariados e as perturbações que lhes são consequentes. Você vê só, começa no sentimento reto, para a gente poder esboçar o pensamento reto, né? Então, além de, óbvio, a gente se alimentar direito, se cuidar, fazer o nosso exercício diário, a nossa meditação, um tempo de reflexão, cuidar também, né, do nosso pensamento, filtrar aí as coisas ruins, não deixar, sabe, que eles tomem conta, porque a mente parece que tem vida própria e toma conta de tudo, se a gente deixa. Então a gente tem que fazer um trabalho consciente de praticar
o pensamento reto, o sentimento reto. Pensar com amor, pensar com consideração, né? Para que a gente possa não chegar nessas perturbações do corpo, né? Então é para isso que a gente está aqui hoje, né? Fazendo essa leitura, para aprender um pouquinho mais e para, assim, imprimir, né? Gravar no cérebro, na memória, que a gente tem como combater tudo isso, que é, né, as doenças e tudo isso, que é com comportamento correto, alimentação correta, sentimento correto, pensamento correto, né? Então vamos que vamos trabalhar. E vamos lá, para o próximo, vamos ler Escrínio de Luz. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Um que a gente ainda não tenha lido. Vamos ver. Esse a gente já leu, esse a gente já leu. Vamos lá. Sementeiras e colheitas. Escrínio de Luz. Semear em sentido extenso não é tão somente arrojar semente à terra, é também produzir. E compreensivelmente cada criatura recebe, com a própria vida, um campo a lavrar. Muito estranho desse modo, viéssemos a recolher instrução apenas para não convertermos em monstruários de legendas culturais ou guardar o dinheiro de maneira infrutífera para transfigurar-nos em cofres inteligentes. Todos os recursos do universo são talentos que a divina providência nos empresta pela carteira da confiança em regime de empréstimo, visando ao correto rendimento dos valores da vida. Por essa razão, há celeiros e celeiros. Se o lavrador armazena cereais, o sábio entesoura conhecimentos, desde que se disponham a destranhar as próprias energias na execução das tarefas que lhe foram localizadas. Não há dispensa para ninguém na gleba do mundo. Há plantações de exemplo, como há lavouras de batatas. E há melhoria, valorização, readaptação e promoção de servidores nos institutos de progresso do espírito, quais as encontramos nas organizações terrestres vinculadas a serviços de natureza múltipla. Se o cultivador do solo se desincumbe da obrigação que se lhe atribui, enriquecendo a própria competência, habilita-se a receber encargos de orientação em postos mais elevados, sucedendo o mesmo com a atividade de essência espiritual. Dever cumprido é via de acesso a responsabilidades maiores. Em todos os setores das vocações, profissões e posições que fazeres no bem geral, equivalendo isso a sementeiras e colheitas. O tempo é juiz que seleciona, define e marca a produção. Espinheiros estendem espinheiros, trigo espalha trigo, simpatia forma simpatia, cooperação rende cooperação. À vista disso, é preciso compreender que todos nós, na leira da vida, recolhemos multiplicadamente apenas aquilo que colocamos dentro dela. Né? Então, vamos semear aí coisas boas, né? Para a gente poder colher coisas boas também. Muito legal. Né? Resumindo. Isso aí. E agora vamos para a religião dos espíritos. Esse é um que eu gosto. Vamos ver aqui o que vai sair pra gente. Ao sol do amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência
na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problema e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas, enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos que estejam em cursos, mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional pela cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo na tenebrosidade do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos da ideia renovadores sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e ergue-te ao ânimo, aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Você vê que legal esse trechinho que ele falou aqui? Consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Costuma falar que a gente está pronto para o problema, né? Se o problema apareceu é porque a gente tem força para resolver, mas não só isso. Não só temos força para resolver, como temos necessidade de resolver, pois no problema está a lição, né? Está o aprendizado que a gente carrega aí, né? Pela eternidade. Que legal, né? É encorajador, né? É um texto assim muito lindo e realmente a gente tem que se manter firme, forte, sereno, confiante, né? De que a luz de Deus está aqui presente em nossa vida e mesmo através do sofrimento que a gente consiga superar, né? Os nossos impulsos mais baixos e olhar as coisas com mais amor, olhar as coisas com mais compreensão, olhar as coisas com mais respeito, né? E agradecer pelos problemas que estamos necessitados. Tá bom, gente? Que Deus ilumine o seu dia, viu? E que esteja presente nas decisões do seu dia,
que o amor esteja presente, o respeito, a compreensão, todas essas qualidades, né, que vêm do alto, estejam aí presentes conscientemente nos seus pensamentos, nas suas decisões, no seu dia a dia, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!